Bom dia a todos, meu nome é Maria Fernanda Lockschmidt e o meu tema é o artista artesão na China dos séculos XVIII e XIX e a produção de artigos para exportação exemplificados na coleção Ferreira das Neves. A coleção Ferreira das Neves conta com uma bela coleção de artigos asiáticos. Entre esses artigos encontram-se 60 porcelanas feitas na China, com xícaras, pires, pratos, vasos balaústres, um albarelo, uma sopeira, também 4 marfins trabalhados na China e uma caixa de metal esmaltado. A coleção Ferreira das Neves, que preza pela qualidade dos seus objetos, é apenas uma entre centenas de outras coleções no mundo inteiro que possuem objetos feitos na China, como porcelanas, marfins, jades, bronzes, os primeiros centros de produção em massa de artigos de luxo. A produção desses artigos era feita manualmente, prescindindo totalmente de máquinas. Então, nesses grandes centros de produção da China, existia uma estrutura hierárquica que era muito respeitada. Na verdade, quase tantos trabalhadores quanto mandantes. A mão de obra era especializada, ou seja, muitas pessoas, mas cada pessoa realizando uma tarefa específica para finalizar um produto. Talvez o melhor exemplo desses centros imensos de produção em massa tenha sido a cidade de Jingdezhen, que produz porcelana desde mais ou menos 1300, certo? Uma testemunha presencial que esteve em Jingdezhen no século XVIII foi o padre jesuíta Père d'Entrecourt. Ele disse que cada peça de porcelana passa mais ou menos pelas mãos de 70 trabalhadores. Ou seja, cada um desses 70 trabalhadores tinha uma tarefa específica a realizar para produzir uma porcelana. Ele podia formar a porcelana no momento de pintar, desenhar o contorno, desenhar a flor, desenhar uma paisagem. Cada trabalhador tinha uma função específica, certo? E vários administradores controlando que esse processo ocorresse da melhor maneira possível. Então, outro aspecto também característico da sociedade chinesa, e está justamente no título da minha apresentação, é o artista artesão. Aquele que produzia essas peças, como porcelanas, marfins ou metais esmaltados, era o artesão, artista artesão. Isso tem a ver com a divisão da sociedade que Confúcio fez. O confucionismo, a filosofia do confucionismo, influenciou a China durante séculos e até hoje influencia, e Confúcio dividiu a sociedade em quatro classes, por assim dizer. A classe mais importante, a classe mandante, era a classe culta. Essas pessoas se cultivavam, então, através da virtude que eles tinham e da cultura, eles estavam aptos para governar a China, para administrar a China. Em segundo lugar, estava o setor primário, ou seja, o agricultor, aquele que produzia alimentos. Em terceiro lugar, para Confúcio, estava o artesão, a indústria. E no caso daquele que produzia porcelanas, metais esmaltados e marfins, era o artesão. Era alguém que produzia algo manualmente. E em quarto lugar estava o comerciante, a quem Confúcio desprezava um pouco, por assim dizer. Outro aspecto que eu queria levar à tona nessa apresentação
é a tese do professor Lothar Lederose, da Universidade de Heidelberg, na Alemanha. O professor Lederose, ele desenvolveu uma tese onde ele afirma que na China foi possível a produção em massa de maneira rápida e produzindo centenas de objetos manualmente, graças a um sistema modular. O que é esse sistema modular? O exemplo mais concreto e também talvez o primeiro exemplo é a escrita chinesa. A escrita chinesa, como existe hoje em dia, ela data do século XV a.C. No século XV a.C. ela já era desenvolvida e cada ideograma ele é feito de radicais. E a combinação desses radicais forma um ideograma. Existem cerca de 200 radicais e, combinando esses radicais, podem-se fazer 50.000 ideogramas que têm um significado diferente. Por exemplo, aqui nós temos o que significa bom em chinês, que é hao. Bom é a combinação de uma mulher com uma criança. Outro exemplo é o ideograma para navio, chuan, que é a combinação de um navio com o número 8 e uma boca, numa alusão clara à Arca de Noé. Então, é essa combinação dos radicais que formam o ideograma navio. Então, vamos começar com os exemplos da coleção Ferreira das Neves. As porcelanas, em primeiro lugar. A China produz porcelanas em Jindeshen, na província de Jiangxi, desde 1300, mais ou menos. E sabe-se que nos séculos 17 e 18, a China exportou mais de 100 milhões de peças para o Ocidente. É interessante também revelar esse exemplo aqui. Em 1752, um navio que viajava de Cantão para Amsterdã com porcelanas para exportação afundou e depois ele foi achado nos anos 80 e foram resgatadas desse navio 150.000 peças de porcelana. Elas foram estudadas por especialistas e descobriu-se que nenhuma delas é igual à outra. Os motivos são todos aparentemente diferentes, mas o repertório decorativo, na verdade, ele é muito reduzido. E aqui nota-se claramente a tese do professor Lederose, que os chineses combinam módulos de maneira diferente e conseguem, com alguns módulos, criar uma coisa diferente sempre. É o caso dessas porcelanas aqui, que combinando diferentes flores, algumas flores, plantas, paisagens, conseguem criar motivos que são diferentes um do outro, mas o repertório decorativo ele é bastante reduzido. Este prato aqui, em azul de cobalto sob vidrado, é da coleção Ferreira das Neves, e nós temos no espelho, ou seja, no centro, o crisântemo e a peônia. São duas flores que são muito recorrentes na decoração de porcelanas chinesas. Aqui temos um prato também da coleção Ferreira das Neves, na paleta Imari. E no espelho nós temos também a peônia e o crisântemo. A peônia em vermelho de ferro e o crisântemo em azul de cobalto. O albarelo da coleção Ferreira das Neves também tem a peônia como motivo principal, na paleta da família rosa.
E esse aqui é um prato com motivo do pavão e da pavoa, também com a peônia. É um prato que data de 1740 até 55, é anterior ao serviço que Dom João VI trouxe ao Brasil, que é de mais tarde, o serviço dos pavões. Mas o motivo é bastante similar, é o mesmo repertório decorativo. Ele está na paleta também da família Rosa. Aqui nós temos também dois exemplos, um prato da coleção Ferreira das Neves e um outro da coleção Reeves, nos Estados Unidos. São pratos que eram destinados ao mercado indiano. Eles são muito similares, mas não são iguais. Na aba é o bianco sopra bianco que temos, e o espelho é na paleta da família Rosa. E agora vamos passar aos marfins. No século XVIII, a região de Cantão, que nós temos aqui a província de Cantão no mapa atual da China, mas a região de Cantão é que vem se tornar o centro por excelência de entalhado de marfim na China. Por quê? Porque ao porto de Cantão chegava o material, o marfim. E em Cantão ele era trabalhado por artesãos, e parte dele era exportado e outra parte era comercializado no mercado interno, ou bem ia para a coleção em Pequim. Aqui temos um dos exemplos da coleção Ferreira das Neves, é um porta-pincéis, que em chinês se chama Bitong, e ele foi decorado com um poema, e nesse espaço nós temos dois intelectuais numa floresta. Aqui nós temos outro par de porta-pincéis, também da coleção Ferreira das Neves, também com um motivo semelhante de intelectuais em pavilhões e árvores. E aqui um outro porta-pincel que está no Metropolitan Museum de Nova York, mas esse aqui é em jade, não é em marfim. Também com um motivo semelhante, ou seja, parece uma pintura, não é? Mas ele é feito em relevo, ele é entalhado no jade, nesse caso aqui, também intelectuais numa floresta. E aqui um outro exemplo do Museu do Palácio de Taipei, também os 7 sábios na floresta de bambu. Esse aqui é entalhado em bambu. Por que existem tantos exemplos de porta-pincéis como se fosse imitando, entalhados como se fossem pinturas com intelectuais numa floresta ou em pavilhões? É porque no século XVIII a China imprime muitos manuais de pintura. Esses manuais impressos em papel eram muito econômicos e eram difundidos, tinham ampla difusão em toda a China e chegavam também aos artesãos de Cantão. Então era muito fácil para eles copiarem os grandes mestres de pintura entalhando peças. Então, você vê que todo esse período, século XVIII, século XIX, existem muitos exemplos, seja em marfim, em bambu, em madeira, em jade, com peças entalhadas como se fossem pinturas. Aqui eu coloquei extratos do mais famoso manual de pintura, que é o Jardim de Sementes de Mostarda. A primeira edição foi em 1679, e aqui ele ensina no desenho da esquerda como desenhar cascatas e na imagem da direita como desenhar intelectuais ou pessoas interagindo. E aqui tem outra peça da coleção Ferreira das Neves, que é essa esfera rotante. Ela deveria ter feito parte de um pendente. Aqui nós temos um exemplo completo que está no Victorian Albert Museum de
de Londres, e cada uma dessas esferas, elas são rotantes e cada uma delas tem um motivo, um padrão diferente. Elas são chamadas também como esferas trabalho do diabo, porque até hoje não se sabe muito bem como é que os artesãos conseguiam fazer isso. Sabe-se que eles utilizavam uma espécie de uma faca cortante em forma de L, e iam trabalhando do interior para a parte de fora. E agora passamos para os metais esmaltados. Na verdade, o título poderia ser também metais esmaltados de Cantão, porque eles eram trabalhados em Cantão. No século XVIII e também no século XIX, Cantão torna-se um grande centro também de pintura, ou seja, de esmaltagem de metais. Esses metais eram normalmente uma ligação de cobre, como temos esse exemplo aqui da coleção Ferreira das Neves. E essas placas de metais esmaltadas, elas serviam para imitar formas diversas, ou fazendo parte de móveis, ou espelhos, ou diversos artigos para exportação. A peça do Museu Dom João VI é especialmente interessante porque é uma verdadeira curiosidade. Ela tem uma decoração típica para exportação, porém a forma imita um porta-selos imperial, certo? Aqui eu tenho um modelo claro de um porta-selos. Esse é um selo do imperador Qianlong. O imperador Qianlong reinou de 1736 a 1795, e os selos deles eram enormes. Ele era um pouco megalomaníaco, por assim dizer. E é interessante que o porta-selos aqui tem as mesmas dimensões desse porta-selos, dessa caixa de metal esmaltado do Museu Dom João VI. Porém, a decoração dela é tipicamente para exportação. Numa das faces dessa caixa de metal esmaltado do Museu Dom João VI, nós temos dois patos mandarins com flores de lótus, e esse motivo aparece num prato de porcelana do Museu de Kassel, na Alemanha. Na verdade, é o mesmo repertório decorativo, um pouco de outra maneira, certamente produtos para exportação. E aqui eu coloquei um exemplo de um móvel que apareceu na exposição do Tejo aos Mares da China, em Lisboa, em 1992. É um móvel de madeira entalhado, madeira nobre, onde foram aplicados essas folhas de ligação de cobre, os metais esmaltados de Cantão. Bom, e é isso. Muito obrigada pela atenção.